Israel e Irão trocam fogo pelo sexto dia consecutivo, novos ataques aéreos em Tel Aviv e Teherã. Cimeira do G7 no Canadá chega ao fim sem que os líderes tenham alcançado acordos importantes sobre questões fundamentais. Polícia Judiciária apreende material explosivo e prende 6 indivíduos ligados a um grupo de extrema-direita. Agente da PSP em funções foi um dos detidos. Empresas israelitas excluídas de evento de defesa em Paris, uma delas vai processar o governo francês. Pelo sexto dia consecutivo foram visíveis nos céus de Tel Aviv os clarões causados pelos mísseis disparados do Irão. Há relatos de explosões e incêndios na cidade, mas as sirenes tocaram também noutros pontos de Israel. A Força Aérea Israelita diz ter interceptado 3 drones, 2 sobre a área do Mar Morto e 1 na região norte. Do outro lado da barricada também se ouviram fortes bombardeamentos. Na área de Teherã, Israel atacou sobretudo instalações militares onde são produzidos mísseis. Foi igualmente atingido um local de produção de centrifugadoras usadas no enriquecimento de urânio. Israel avisou na terça-feira que poderia carregar sobre um bairro a sul do aeroporto internacional de Mehrabad, na capital iraniana. É uma zona com edifícios residenciais, instalações militares e industriais e empresas farmacêuticas. As forças israelitas dizem ter matado o general Ali Shadmani, que descreveram como o principal comandante militar do Irão. Era visto como uma das figuras mais próximas do líder supremo do país. O Irão não reconheceu publicamente as últimas investidas de Israel, nem confirmou a morte de Shadmani. Teherã afirma que até agora as ofensivas contra o Estado hebraico tiveram como objetivo a dissuasão. Promete ainda assim que em breve será levada a cabo uma operação de punição. Kaja Kallas comentou o conflito Israel-Irão e o papel dos Estados Unidos nesta crise. A chefe da diplomacia europeia mostra-se contra o envolvimento de Washington, diz que vai alimentar um conflito mais alargado. Isto depois de Donald Trump ter prometido não um cessar-fogo, mas um verdadeiro fim para esta crise. When it comes to United States getting involved, then it will definitely drag the region into a broader conflict, and this is in nobody's interest. And from my call with Secretary of State Rubio, he emphasized that it's also not in their interest to be drawn into this conflict. Bruxelas está também a tentar retirar os cidadãos europeus do Médio Oriente, um trabalho coordenado entre os vários Estados-membros. Today, the clear outcome was the coordination that we do for our own citizens to evacuate them from there. We have member states that have, planes evacuating. We have member states who don't have planes, and we coordinate the efforts so that our citizens are safe. That is one thing. Apesar desta nova frente de guerra, Kaja Kallas garantiu que Bruxelas não se esqueceu de Gaza. A chefe da diplomacia europeia voltou a apelar a um acesso imediato e total à ajuda humanitária. Os líderes do G7 não conseguiram chegar a acordos importantes sobre questões globais fundamentais na sequência da partida antecipada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da cimeira nas Montanhas Rochosas do Canadá. Trump abandonou o encontro um dia antes do previsto, devido à escalada do conflito entre Israel e o Irão. Cette situation grave, une situation militaire, une situation très fluide, très volatile, c'était l'opinion de M. Trump que ça vaut mieux d'être à Washington. Et je comprends absolument sa décision. Et, c'est correct, c'est une situation exceptionnelle à ce moment-ci. Os países não conseguiram chegar a entendimento sobre os principais pontos na agenda, nomeadamente no que toca ao comércio global, ainda que os líderes tenham instado Trump a recuar na sua política tarifária. Também não foi emitida qualquer declaração conjunta sobre a invasão russa da Ucrânia,
tendo Volodymyr Zelensky voltado a sublinhar o desejo do país de alcançar a paz. It's important for our soldiers to be strong at the battlefield, to stay strong until Russia will be ready for the peace negotiations. We are ready for the peace negotiations, unconditional ceasefire. Ao abandonar antecipadamente a cimeira, Trump falhou também o encontro que tinha marcado com Zelensky sobre os esforços de paz em curso. Mas os líderes do G7 comprometeram-se com um apoio contínuo e o reforço das defesas de Kiev. Nos céus de Teherão há colunas de fumo devido aos bombardeamentos israelitas. Lá embaixo a cidade está cada vez mais vazia. Há milhares de pessoas a sair da capital iraniana depois de uma ordem de evacuação do exército israelita. Israel fez o aviso na segunda-feira para cerca de 330 mil pessoas que vivem no centro de Teherão. Mas muitos saíram mais cedo. As redes sociais mostraram grandes filas para sair da cidade no fim de semana e os bazares assim, sem clientes e com as lojas fechadas. Há filas para sair e filas para abastecer o carro. Houve quem esperasse 5 horas nas bombas de gasolina, uma situação que se agrava porque o combustível está racionado no Irão apenas 25 litros para cada carro. Também Donald Trump fez eco do aviso israelita. O presidente norte-americano pediu a evacuação imediata de Teherão. Nas redes sociais disse que toda a gente deve deixar a cidade. A Índia conseguiu retirar um grupo de estudantes pela fronteira com a Arménia, mas os governos estão também preocupados em retirar os nacionais que vivem em Israel. Este voo trouxe para Bratislava dezenas de eslovacos e familiares de diplomatas que estavam em Tel Aviv. Mas esta não é uma operação fácil, porque o aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, está fechado desde sexta-feira. Um encerramento que também deixou muitos israelitas retidos no estrangeiro. Há entre 50 mil a 100 mil israelitas que não conseguem regressar. Alguns estão a tentar fazer a viagem por terra, através da Jordânia ou do Egito, mas o governo israelita já pediu para voltarem para trás. A Comissão Europeia propôs uma eliminação progressiva das importações de gás russo, com o objetivo de uma suspensão completa até ao final de 2027. O comissário europeu responsável pela energia e habitação, Dan Jurgensen, afirmou que os novos contratos serão proibidos até ao final de 2025, enquanto os acordos existentes serão gradualmente eliminados, numa abordagem coordenada com os Estados-membros. Jurgensen sublinhou ainda que esta medida não é uma sanção relacionada com a guerra da Ucrânia, mas sim uma resposta estratégica à utilização da energia como arma de guerra por parte da Rússia. A ban that we introduce because Russia has weaponized energy against us, because Russia has blackmailed member states in the EU and therefore they are not a trading partner that can be trusted. O comissário também confirmou que a União Europeia pretende acabar com a dependência do combustível nuclear russo, embora ainda não tenha sido fornecido um calendário fixo. A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira 6 indivíduos ligados a um grupo de extrema-direita, o chamado Movimento Armilar Lusitano, que, segundo as autoridades, procurava estabelecer-se como um movimento político apoiado por uma milícia armada. Foram ainda feitas várias apreensões de material explosivo de vários tipos, armas de fogo, impressoras 3D, munições, armas brancas e material informático. Os suspeitos estão a ser investigados por crimes considerados de natureza terrorista, incluindo posse de armas proibidas, discriminação, incitamento ao ódio e à violência. Percebemos que estavam, de facto, a armar-se, a recrutar pessoas e a ter capacidade de treino e tática para fazer uma ação que não sabemos qual, mas que provavelmente estaria no seu horizonte. As autoridades também confirmaram que um dos 6 detidos era membro de uma força policial. A polícia diz que o grupo, que foi formado em 2018, promove pontos de vista nacionalistas e de extrema-direita e tem como alvo migrantes e refugiados. Esta ação aconteceu no âmbito da Operação Desarme 3D. Adaptar a lei europeia às novas tecnologias para combater o abuso sexual de crianças. É este o sentido do texto adotado pelo Parlamento Europeu na terça-feira. Para os eurodeputados, esta atualização é essencial para responder aos desafios colocados pela inteligência artificial. Child sexual abuse material generated by AI will be treated in exactly the same way
as real child sexual abuse material. We will have a criminalization of the production of it, of the viewing of it, of the creation of the tools to make it. All this will be treated in exactly the same way as if it were real child sexual abuse material, because we know that these models, first of all, they need to train on real child sexual abuse material, and secondly, we see that using AI child sexual abuse material is a very small step to actually moving on to real child sexual abuse. Para sublinhar a escala do fenómeno online, o Parlamento Europeu refere os dados do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos da América. Em 2010 foi registado 1 milhão de denúncias de abuso sexual na internet. 13 anos depois, o centro registou 36 milhões de denúncias. Os eurodeputados propõem também o endurecimento das penas para este tipo de crimes. We notice that for many victims of child abuse, only at a later stage in life they will be ready to, for instance, file charges against their abusers. And in many member states we already see that by the time these victims are ready to do so, the time has run out and they can't get justice anymore. And the Parliament today will send a clear signal that for us, for victims of child sexual abuse, justice cannot simply run out on a deadline. They will always be able to get justice done. As discussões devem agora ter lugar no Conselho da União Europeia, a instituição que representa os Estados-membros. E o relator do texto espera que os 27 ministros adotem a mesma ambição que os deputados europeus.